Bom, se você é influenciador digital e chegou aqui caçando briga, desculpa, mas não vai estar rolando. Eu sei que o título do vídeo é polêmico, mas eu acho melhor você sentar a sua bundinha aí, porque o que a gente vai falar aqui hoje também é muito importante para você. A gente está aqui hoje para dizer para vocês que vocês precisam sim ter muito cuidado com os influenciadores digitais. Por que é que vocês precisam ter muito cuidado com eles? Simples, porque eles não são só a blogueirinha ou o blogueirinho ou a pessoa conhecidinha que vai divulgar os seus produtos ou os seus serviços em troca de mimos, em troca de brusinhas, né? Os influenciadores digitais, eles são fortíssimos veículos de comunicação. Vamos explicar o porquê. Você tem um produto ou um serviço, você quer que este produto ou serviço chegue ao máximo de pessoas possível. O que você faz? Você vai lá no Facebook, né? E você impulsiona a sua publicação. Faz o mesmo com o Instagram. Bacana, você colocou o seu dinheiro ali porque você sabe que fazendo isso, você vai ser visto por muitas pessoas. Você também, quando quer que o seu produto seja consumido, ou o seu serviço seja consumido, você contrata espaços publicitários em mídias de massa, como televisão, jornal impresso, rádio ou folhetinhos, para distribuir o seu produto ou serviço ao máximo de pessoas possível, não é isso? E aí você sabe que você não vai fazer uma venda logo num primeiro momento simplesmente porque você fez um impulsionamento no Facebook ou porque você distribuiu folhetinhos ou fez um anúncio no rádio. Você sabe que, por alguma razão, talvez você não venda nesse primeiro momento, mas em algum momento você vai vender. Você sabe que você vai vender porque você está sendo visto. Não necessariamente você vai vender no exato momento em que você impulsionou a sua publicação ou que você distribuiu o seu folhetinho, mas você sabe que em algum momento você vende porque você está sendo visto e você paga por isso. Você vai lá e coloca o seu dinheiro na emissora de televisão, na rádio, no folhetinho, no impulsionamento da rede social. Não é assim que todo mundo pensa? É isso mesmo. E aí, o que eu tenho pra dizer pra vocês? É que vocês estão certíssimos. Parabéns, maravilhosos. Esse é o caminho. Então, enfim, você faz tudo isso porque você sabe que em algum momento você vai ter retorno disso tudo. E está certíssimo. Correto. Agora eu só preciso que alguém me explique, por favor, que motivos então você convida um influenciador digital, uma influenciadora digital para uma parceria? Por que é que ele precisa divulgar o seu produto ou serviço para dezenas de centenas de milhares de pessoas em troca de brusinhas, em troca de mimos, em troca de recebidinhos? Por que é que ele não vai receber dinheiro como recebem os veículos de comunicação? É muito simples. O influenciador digital, muitas vezes, é mais relevante na tua estratégia de comunicação do que os próprios veículos de mídia de massa, a televisão, o rádio, o folhetinho, porque você vai estar entregando o teu produto ou teu serviço para ser divulgado por uma pessoa que vai falar com pessoas segmentadas, pessoas que estão interessadas naquilo que você está oferecendo. Bom, isso acontece por um motivo iluminado. A Nossa Senhora da segmentação. Maravilhoso, mas Tabs, o que é segmentação? Segmentação, basicamente, é você dividir em grupos, de forma bem objetiva. Segmentar é dividir em grupos. Agora a gente vai falar rapidinho aqui de segmentação de mercado. A segmentação de mercado é o quê? É você dividir as pessoas em grupos por interesse, né? Então você vai reunir as pessoas por grupo de interesse. Você vai segmentar esses grupos e então quando você tiver que falar com essas pessoas, você vai falar com pessoas, com grupos de pessoas segmentados, logo interessados naquilo que você quer oferecer. De forma muito resumida, a segmentação ela serve para você não oferecer dentaduras para pessoas de 20 anos que possuem todos os dentes na boca, em teoria. Segmentação, de forma ilustrativa, é o quê? Pessoas aqui que gostam de Coca-Cola. Agora vem pra cá, ó. As manas que gostam de make aqui, nessa fila. Aqui no meio fica o pessoal que curte carro. Ótimo, maravilhoso. Então vamos colocar aqui, nesse corredor, só as pessoas que querem comprar dentaduras. E aqui do meu lado tem pessoas que gostam de chocolate com gentileza. Valeu, é isso, pronto, todo mundo segmentado. Tabs, por que isso faz diferença na estratégia? Então, a segmentação, ela vai fazer muita diferença porque as pessoas, elas, em geral, não querem consumir informações ou produtos que elas têm zero interesse, né? Então, quando você vai segmentar alguma coisa,
você vai fazer com que essas pessoas tenham acesso a um conteúdo que elas têm interesse. E no caso do influenciador digital, isso é ainda mais relevante por quê? Porque eles têm um poder muito maior que todos os outros veículos de comunicação de segmentação. Por quê? Porque eles trabalham produzindo um conteúdo especificamente para esse público. Eles atraíram pessoas que são interessadas nesse tema. Por exemplo, você vende suplementos nutricionais. Você vai contratar, por exemplo, uma influencer que é uma nutricionista muito famosa e que tem uma grande visibilidade nas redes sociais. A segmentação ela é importante porque ela vai fazer com que você consiga levar a tua mensagem, seja ela qual for, para o máximo de pessoas que realmente estão interessadas nisso. Você normalmente vai investir menos do que você investiria nos grandes veículos de comunicação, vai alcançar um volume menor de pessoas, porém muito mais segmentado. Ou seja, a sua conversão final, o seu resultado final, ele vai ser mais qualificado, porque você falou para menos pessoas, porém pessoas que têm um interesse real naquilo que você está dizendo. Certo, e como é que os influenciadores conseguem fazer isso? Eles conseguem fazer isso porque eles produzem um conteúdo absurdamente refinado, né? Eles atraíram todas aquelas pessoas porque elas gostam daquilo que ele está falando. E se esse influenciador, ele tem relação com o teu produto, se ele conversa com o teu público-alvo, então quando ele for falar sobre o seu produto, ele vai conseguir de forma muito sutil inserir no meio do contexto daquilo que ele está fazendo a tua marca. E ao contrário do que se pensa, a publicidade agressiva, ela não vai te trazer mais resultados do que uma publicidade mais sutil. Ao contrário, a publicidade agressiva, ela é opressora. Ela obriga as pessoas a consumirem aquela informação, porque ela é incisiva, né? Ela é dura. E hoje em dia ninguém quer ser obrigado a consumir nada. Como que isso funciona de modo prático? A publicidade opressora, ela é incômoda, né? Por exemplo, quando você tá lá no Mercado Livre, você decidiu pesquisar que você tem que comprar fraldas geriátricas para sua avó. E aí você só queria saber o preço mesmo, para saber se na farmácia era mais barato. E quando você saiu do site, você obviamente não comprou. E aí existe uma coisinha chamada remarketing. E aí você foi pro Facebook e começou a aparecer um monte de janelinha para você falando sobre fralda geriátrica. E aí você desistiu do Facebook porque era muita publicidade, você foi pro Instagram e apareceu um post patrocinado sobre o quê? Fralda geriátrica! Maravilhosas! Aí você imagina que você tá ali de boas, trabalhando na sua bancada e você deixou seu computador aberto rapidão ali num site que você estava navegando e o seu amigo viu vários anúncios de fralda geriátrica na tela e você ficou com fama de um mijão da firma. Uhul! Pode acontecer. É de você mesmo que a gente tá falando. É desconfortável, né? Você não quer ser obrigado a consumir alguma coisa e você muitas vezes não quer nem ver aquela publicidade, você acaba sendo obrigado a isso. É totalmente diferente quando você, por um acaso, estava pesquisando fralda geriátrica e uma influencer de qualidade de vida, de saúde, alguma coisa do tipo, faz um post falando que ela estava pesquisando por fraldas geriátricas e encontrou as fraldas geriátricas que ela estava pesquisando no site tal e entregou super rápido e você tá o quê? Você tá recebendo uma avaliação, você tá recebendo um feedback de que esse produto é legal porque alguém já comprou, porque alguém já viu, porque alguém recebeu no prazo. A gente vive hoje numa sociedade que a gente precisa o tempo todo saber qual é a opinião da outra pessoa em relação àquilo. A opinião alheia parece que ela nunca foi tão importante, né? A gente precisa da avaliação do outro. Tanto que se você vai comprar uma hospedagem num hotel num lugar que você nunca foi, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Vai lá nos comentários ver quais são as avaliações. Não sei você, mas basicamente final de semana, quando eu vou sair, eu tenho que mandar foto do look pras amigas. Amiga, qual é a melhor roupa? Se a gente faz isso com as amigas, imagine com a opinião de outras pessoas digitalmente influencer, entendeu? E assim, o lance é justamente esse. Por que o digital influencer consegue uma aproximação tão grande do teu público? Porque ele é um amigo, ele é amiga, né? Inclusive é importante a gente ressaltar também, porque as pessoas sempre pensam, mas investir num digital influencer é caro. Não é caro você investir num digital influencer. Por quê? Porque existem dois segmentos de influencers hoje. A gente tem os macro-influenciadores e os micro-influenciadores. A diferença básica entre eles. Macro-influenciadores são aqueles influenciadores que já estão no mercado há algum tempo, que construíram um posicionamento, geralmente são youtubers, instagramers, blogueiros, que conquistaram um espaço e construíram uma imagem e alcançando níveis artísticos, então eles alcançam consequentemente muito mais pessoas. E a gente tem os micro-influenciadores, que são normalmente figuras públicas regionais, que têm destaque na região e têm um volume menor de seguidores,
Porém, por ser um volume menor de seguidores, normalmente o micro-influenciador ele interage pessoalmente com o público dele. Então o que significa? Significa que é um público mais envolvido, mais engajado e que acaba vendo o micro-influenciador justamente como você falou, como um amigo, como uma amiga que eu mando a foto do look pra saber o que ela acha. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Se eu for micro-influenciador, eu tenho que mandar menos mimos. E se for maior influenciador, eu tenho que mandar mais produtos da minha empresa, é isso? Então, na verdade, não é bem assim que funciona. Vamos passar para um próximo estágio de análise aqui. Primeiro ponto, justamente com base no alcance desse influenciador, você vai saber qual é o valor que você vai investir. Obviamente, quanto mais pessoas o influenciador alcançar, maior vai ser o valor do investimento. Quanto menor for o alcance, menor vai ser o valor do investimento. Mas é importante lembrar que esse investimento, minha gente, não é mimo, né? Não é produtinho, porque vamos analisar os fatos aqui. O influenciador digital, ele é um profissional. Ele vai estar produzindo conteúdo para que você, empresa, divulgue o teu produto para as pessoas que você sabe que acompanham aquilo que ele fala. Para ele fazer isso, ele vai precisar investir tempo para analisar o teu produto ou o teu serviço, testar muitas vezes, dependendo do que for. Ele vai precisar produzir um texto, produzir um enredo, algo onde ele vai inserir o teu produto no contexto, né? Ele também vai precisar produzir muitas vezes um vídeo, uma foto, uma edição de material e tudo isso tem custo. Isso sem falar no óbvio que são seres humanos e dito que são seres humanos que vivem e que habitam o planeta Terra, que é um planeta capitalista, óbvio. Eles precisam de quê, Andréia, para sobreviver? Cash, money, din-din, bufo. Exatamente. Então assim, gente, não tem mistério. É um veículo de comunicação como qualquer outro. Você não pode pagar ele com brusinha. Vamos fazer uma análise prática aqui. Imagine que este influenciador ou esta influenciadora foi fazer compras no mercado. E na hora de passar pelo caixa, ele vai passar as compras dele e vai entregar como pagamento uma brusinha. Não, né? Ele não pode pagar a CPFL ou o condomínio dele com mimos, com recebidinhos do mês. Ele não pode fazer isso, não é mesmo? É mesmo. Vamos até um estágio superior. Você não tá ainda entendendo o quanto isso é efetivo, o quanto isso é real. Faz um teste. Vai com o seu carro pro posto de gasolina, pede pra encher o tanque e na hora de pagar, entrega uns mimos pro frentista. Imagina o frentista, olha o que eu acabei de receber aqui, galera. Uma coisa bacana da gente falar também, é muito complicado você querer quantificar em valores o serviço de uma outra pessoa com base no teu valor de produto. Porque então vários fatores que vão complicar muito mais essa equação. Aí eu vou na tabela. Então eu vou usar o meu valor na tabela também. Mas este produto eu vi em promoção em tal lugar. É um desgaste desnecessário. Se é um veículo de comunicação, dinheiro, gente. É um profissional que a gente tá falando ali, ok? Entendidos? Entendidos. Para amarrar essa ideia aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai listar para vocês alguns pontos que são muito importantes para que vocês consigam ter uma estratégia com um influenciador digital, uma influenciadora digital e ter êxito nessa estratégia, certo? Então vamos lá. Primeira coisa importante, você precisa saber se o seu público-alvo ele é condizente com o público-alvo desse influenciador digital. Essa é a premissa para não só uma estratégia com influencers funcionar, mas qualquer estratégia que você faça no teu negócio. Se você não estiver falando de forma direcionada e segmentada para o teu público, bicho, não adianta falar. Você vai estar falando para quem? Para um monte de gente que não quer te ouvir. A segunda coisa importante é você saber sobre a idoneidade desse influencer, né? Sobre o posicionamento dele, sobre ele de fato. Tipo, é realmente um digital influencer. Ok. Porque tem um monte de gente no mercado. Tem os profissionais sérios e os aventureiros, como em qualquer mercado. Digital influencer não é diferente. A terceira coisa importante é você saber implementar algumas ferramentas, alguns mecanismos que te ajudem a medir o retorno sobre esse investimento que você está fazendo no influenciador digital. A quarta coisa importante é você saber que você precisa de um contrato de prestação de serviço entre a sua empresa e esse digital influencer. Por quê? Porque você precisa garantir os direitos e os deveres das duas partes. Tá inseguro em contratar um digital influencer? Não fique! Faz um contrato de prestação de serviço. E a quinta situação, que é super importante também e muita gente negligencia quando faz um tipo de parceria como esse. Você precisa levar sempre em consideração o posicionamento do digital influencer em relação ao produto, à marca. É muito importante você ouvir e definir junto com ele quais serão os produtos que você vai divulgar, a forma que você vai divulgar, sempre ouvindo a opinião e o posicionamento desse profissional. Por quê? Ele conhece teu público
público muito melhor do que você. Isso tá claro pra todo mundo? Tá claro? Claro como a água. A gente podia ter um patrocinador de água, né? A gente queria só deixar claro pra vocês que assim, é importante respeitar o profissional, o influenciador digital, porque, como a gente falou aqui até agora, ele tem o maior poder de segmentação do cenário atual e as taxas de conversão de influenciadores digitais no funil de vendas é bem bacana, viu, gente? Eu olharia com carinho. Com carinho e respeito, não esqueçam, são profissionais, precisam ser remunerados por isso. E quando você manda o mimo, quando você manda o produto, ele basicamente vai ter que usar para testar ou para validar a publicação daquilo que ele está falando. Então, consequentemente, ele não está utilizando o serviço ou o produto para si, ele está utilizando aquilo para produzir o seu material. Uma dica legal aqui é, você está em dúvida em relação ao profissional, ao digital influencer, tem uma coisinha chamada Media Kit. Ele vai te dar informações muito relevantes sobre esse profissional em si e sobre o público que ele alcança. Então, por exemplo, no Media Kit você vai ter informações como região de alcance dele, gênero que mais consome o material dele, as regiões que ele abrange, faixa etária, enfim, uma série de informações que vão te ajudar a definir justamente aquilo que é primordial para a tua estratégia, que é quem é teu público-alvo, que se conversa com ele. Não precisa investir em um só, pode fazer um investimento distribuidinho, não precisa abrir mão das outras mídias, todo planejamento precisa prever alcance, né? Você tem que criar uma teia de alcance onde você consiga alcançar o teu público de diversas formas. Não dá para abrir mão da rede social. Digital influencer não é a salvação da lavoura e também não adianta colocar sobre o profissional a responsabilidade do se vendeu ou não. É a mesma coisa do que quando você faz um investimento no impulsionamento ou num folhetinho. Você vai lá reclamar para o folhetinho que o folhetinho não trouxe nenhum cliente? Não, né? Então para de brigar com os meninos e com as meninas de influenciadores digitais. É influenciador digital? É influenciadora digital? Deixa aqui embaixo pra gente nos comentários o que é que você achou desse material. A gente sentiu que tava faltando um pouco de diálogo mais franco em relação a isso e por isso a gente decidiu fazer esse vídeo. Se você é empresária ou qualquer pessoa que em algum momento tenha contratado serviços de um digital influencer, a gente também quer saber como é que foi a tua experiência. Deixa aqui embaixo nos comentários também. Digitais influencers que precisam de Media Kit, pode chamar a gente. Se você é uma empresa e precisa definir uma estratégia, tá pensando em inserir influenciadores digitais na tua estratégia, é disso que a gente manja, povo. Terminamos mais um vídeo por aqui. Incrível! Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Não precisa ser nem empresário, nem influenciador para deixar seu comentário e deixar seu feedback, o que você achou. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Ativa a Tinkerbell. Siga a gente nas nossas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui, se o TH for bom. A gente espera que esteja aparecendo. Por favor. Vamos se ligar. Cara, e se eu te falar que a gente não esqueceu de nada? Quantas horas será que deu esse vídeo? Coitado do PH. Não pode reclamar. Porque os react dele tem muito mais que isso. Uma coisa legal da gente falar também